Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este nosso vídeo e hoje nós estaremos dando continuidade a estes assuntos que envolvem mais a discussão sobre as relações entre psicologia, os avanços tecnológicos e uma certa previsão, o que é que podemos antever que estaria reservado em nosso futuro caso continuemos a seguir nos caminhos que se apresentam neste nosso presente, não é? Então, ora, nós fizemos a discussão do que seria a inteligência artificial, inclusive definindo que a inteligência artificial seria melhor denominada como uma cognição artificial, devido a seus atributos computacionais e aos próprios fundamentos das ciências da computação. Então, em suma, a inteligência artificial ela reproduz, ela busca se assemelhar, mas ao mesmo tempo não consegue, fracassa, ao que seria a inteligência humana. E aí nós poderíamos dizer que o lugar da psicologia é aquele lugar que já reivindicamos de uma ciência que resgata a nossa essência e inicia a trabalhar realmente no âmbito da sua vocação, que seria o estudo da alma humana. Uma ciência que se propõe ao estudo dessa singularidade, ou seja, a nossa alma implicada em nosso corpo explicado. Então, essa ciência da singularidade, ela precisa ter muito bem definido o que seria a consciência nesse âmbito, para que não fique esta, esta forma de, digamos, confusão em que uma máquina, em que acredita-se atualmente que uma máquina pode se atingir o nível da consciência. Ora, se a consciência fosse apenas a integração informacional, ou então a integração das faculdades humanas através da nossa sensorialidade, poderíamos acreditar que sim, mas a máquina não atingirá o nível da consciência porque a máquina não possui implicação. Mesmo que construamos robôs e esses robôs possuam inteligência artificial agregada nos seus circuitos, eles não poderão atingir o nível de consciência porque eles não terão ali uma alma, eles não terão uma singularidade própria. Então, o horizonte de eventos, na verdade, de um robô está muito mais relacionado à sua capacidade cognitiva, à sua capacidade, digamos, computacional em termos de como essa cognição artificial ela irá poder se desenvolver. Claro que sabemos que isto já está em um nível vertiginoso. Nós estamos no nível já dos zettabytes de informações acumuladas pela humanidade. Então, neste caso, o que surge como mais perigoso neste presente humano seria a questão da agregação da máquina ao à nossa disposição biológica, ao nosso corpo. Então, quando integramos chips, ou então quando integramos partes que seriam partes mecânicas de funcionamento biomecânico das máquinas, agregando-se a nossa biologia aos circuitos e à computação da inteligência artificial, aí sim é onde mora o verdadeiro perigo, não é? Nós não temos ainda um desenvolvimento bioético satisfatório, minimamente abrangente, para que nós possamos dar esse passo e possamos desenvolver estas tecnologias de modo a não causar
catastróficas consequências. Por que digo isso? Porque nós ainda não temos conceitos muito bem definidos a respeito do próprio desenvolvimento que estas tecnologias elas trazem à tona. Então, nós teríamos que ter um avanço também de uma discussão que envolve não só o campo da neurociência, o campo da computação, mas também o campo da filosofia e da metafísica, da psicologia e vários outros campos que vão nos reforçar, que vão fazer com que nós consigamos ainda ter uma maior capacidade de previsão deste futuro. Digo que esta agregação da tecnologia com o nosso corpo, com a nossa disposição biológica, ela é perigosa, porque aí sim as máquinas elas vão poder fazer uso, não é? Vão poder interferir nesta existência do modo como o humano ainda se caracteriza em sua natureza primordial. Nós deixaremos necessariamente de ser humanos. Seremos ali uma espécie de ciborgue e este futuro está muito próximo, não está muito longe. Também é importante nós assinalarmos que tecnologias virtuais elas serão de grande impacto na forma como o ser humano vivencia normalmente a sua realidade e as experiências humanas elas podem ser reduzidas a um âmbito artificial destas vivências. Uma realidade virtual ela pode confundir a nossa cognição e exigirá muito mais esforço, exigirá muito mais intencionalidade da nossa parte, um desígnio com uma atenção muito coerente para que possamos perceber que aquela realidade virtual não trata-se da realidade verdadeira. Porque quando o ser humano ele não tem isto muito bem posto para si, acaba que esse ser humano ele pode se desorientar, perder suas referências e cognitivamente isto nos fará muito mal. Nosso cérebro ele pode perder ali as bases fundamentais através da sua sensorialidade própria, das referências do que seria o mundo concreto, do que seria a realidade material. E isto pode nos levar a uma alienação de nossa própria existência. Se a modernidade ela nos trouxe a alienação da nossa experiência enquanto indivíduos, porque foi posto um sujeito interior ao indivíduo, mas este sujeito agora ele é desconhecido porque não identifica-se mais com a transcendência da alma. Imaginemos o que seria então isto voltado ao campo existencial. Se na modernidade temos esta mudança ontológica da experiência do indivíduo esvaziando-se e pondo lá um sujeito do qual ele não tem conhecimento, do qual ele não sabe, em essência, do que realmente este sujeito é composto ou do que ele mesmo é em termos fundamentais para que ele possa explicar-se e dizer aquilo ao mundo, ao meio externo. Se a modernidade nos confina nesse interior e nos afasta, nos isola, imaginemos o que pode então a contemporaneidade fazer se isto for realizado ao nível existencial. Isolar-nos existencialmente, ou seja, não sermos apenas sujeitos dispostos a um isolamento do que é exterior ao corpo, mas o próprio corpo
isolado do mundo material, das relações com outros humanos e confinado em uma realidade virtual do qual o próprio corpo já não sabe distinguir do mundo material verdadeiro. Então, isto pode nos trazer conflitos que não só serão necessariamente reproduzidos no campo existencial do indivíduo, mas que irá abalar as próprias fundações da nossa civilização. Isto agregado ao domínio das máquinas sobre os nossos corpos, nós poderemos muito brevemente nos tornarmos reféns das próprias tecnologias que criamos e dos seus avanços. E teremos que ter a responsabilidade de dizer muito bem que, ao brincarmos de Deus, nós teremos que reconhecer que nós não temos a mesma potência criativa deste próprio Deus. Então nós falhamos porque nós o imitamos da mesma forma que uma criança de 5 anos de idade busca imitar o seu pai adulto. Da mesma forma que nós teremos a arrogância e a vaidade para lançar ao mundo estas criações, nós teremos que ter também a responsabilidade e a humildade de reconhecer que nós não somos capazes mais de a dominá-la. Então, isto envolverá não só a segregação da própria humanidade, mas envolverá também questões relacionadas a uma destruição em massa que pode envolver grande parte dos próprios avanços que nós já realizamos enquanto civilização. Isto não é uma visão propriamente apocalíptica, pessoal. Isto não quero dizer que é o fim do mundo, mas propriamente eu posso afirmar que estamos a nos aproximar, talvez, do fim de uma era, do fim de um movimento civilizacional que iniciou muito tempo atrás. Nós temos uma percepção de que a história, por ser fragmentada na dialética moderna e principalmente da forma como a ciência histórica ela também é inventada, tal e qual outras ciências das humanidades, não é? De que esta história ela inicia-se poucos anos atrás, ou um século atrás, 2 séculos atrás, e chamamos esta era ou este tempo em que estamos de contemporaneidade. Na realidade, não. Nós estamos ainda em um movimento histórico que é reproduzido desde a fundação do próprio modelo civilizacional em que vivemos. E isto não inicia-se agora. Nós poderíamos dizer que isto foi iniciado há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Na fundação da própria civilização grega, nós poderíamos dizer que estão ali os germes, que estão ali as nossas fundações enquanto civilização ocidental. A civilização oriental pode dizer a mesma coisa no movimento do próprio desenvolvimento das civilizações chinesas, das civilizações antigas da Ásia, seja a Ásia Menor, seja a Ásia também do Oriente Médio. Mas nós temos plena consciência que com os gregos é fundado ali os alicerces de nossa caracterização civilizacional. E isto vem no fio do tempo a decorrer através dos séculos e nós chegamos até este ponto onde
nós desenvolvemos não só uma tecnologia de forma vertiginosa em um curto espaço de tempo, mas também nós realizamos rupturas que são irreconciliáveis com esta antiguidade, com este modelo civilizacional que ainda nos funda até os dias de hoje. É como se nós negássemos os nossos pais, eles ainda estando vivos. Você, por mais que negue, você pode continuar a os renegar o resto da sua vida, mas enquanto eles forem vivos e mesmo depois de mortos, eles não deixarão de ser seus pais. E é assim que são as referências civilizacionais que nós possuímos. Neste momento, nós estamos em uma encruzilhada. Ainda podemos refrear estes avanços, mas eu não acredito que isto o será feito. Por que não o será feito? Porque o ser humano, ele criou movimentos próprios e o que é consequente destes movimentos próprios já fugiu ao próprio controle daquela elite ou das grandes empresas de tecnologia ou das grandes empresas financeiras, em que elas já não conseguem mais parar esse movimento por pura vontade ou pela expressão da decisão de quem ainda as compõe. A consequência destes movimentos já estão em andamento e isto já não há mais como refrear. Então nós iremos sofrer inevitavelmente as consequências. E para isso nós temos que buscar saber o que é que nós podemos fazer diante disto. Primeiramente, todos, no início em que estas tecnologias elas forem comercializadas, primeiramente anunciadas e depois espalhadas através de sua mercantilização, de sua comercialização, primeiramente cada um de nós terá a escolha de utilizá-las, de fazer o seu uso e de imergir nesta realidade que inevitavelmente demonstrará o mal do qual ela subsiste. Em segundo, depois nós seremos muito provavelmente oprimidos pela lógica do Estado moderno que ainda permeia os Estados-nações da forma como eles ainda estão compostos. Por isso, esses Estados-nações eles não podem ser independentes, porque eles podem desviar as suas iniciativas para um movimento contrário a este movimento totalitário do desenvolvimento tecnológico. Então, muito provavelmente, a eliminação desses estados independentes nos levará à constituição de um grande Estado único, como já é representado por organizações mundiais, tal e qual a Organização Mundial de Saúde, as Nações Unidas e outras mais. Ora, o que é que a psicologia então teria necessariamente a ver com isto? A psicologia tem tudo a ver com isto, pessoal. Se nós vemos a psicologia no início do século XX a tratar de todo o sofrimento, a buscar nomear este sofrimento que é decorrente dos avanços da modernidade. Se nós vemos a psicologia buscando readaptar os indivíduos ao que seria um movimento próprio do desenvolvimento tecnológico pós-revolução industrial e tentando readequar os sujeitos a uma lógica normativa do que é normal,
a uma lógica do que seria saudável, principalmente no campo mental, nós veremos então a psicologia ou ainda a reproduzir este modelo, mas de forma agora a buscar uma intervenção muito mais direta no indivíduo através da manipulação de tecnologias ligadas ao próprio cérebro e a readequação de como esse cérebro ele pode ali também, digamos, regular-se em termos homeostáticos do seu próprio funcionamento, o que a psiquiatria já faz através dos medicamentos. Agora existirão tecnologias mais diretivas, não é? E também com tecnologias que seriam de readequação da própria conduta do indivíduo através também da intervenção virtual. Ou seja, este indivíduo sendo exposto a vivências virtuais que reproduzirão ali movimentos da realidade material verdadeira e que este indivíduo buscará ser readequado agora diretamente num setting terapêutico virtual, não é? E que isto levará à mesma ordem de regulação, de reordenamento, de readaptação que acontece já mesmo a partir das terapias da fala, não é? Esse ser humano ele ficará ainda disposto ao mesmo campo normativo, só que de forma mais sofisticada. Se essa psicologia não muda a sua visão, ela então ainda estará a atender a demanda dos estados modernos e depois ainda do estado contemporâneo modificado, principalmente, e ela será provavelmente uma das tecnologias mais eficazes de reordenamento, de regulação, de readaptação, como o foi também na Revolução Industrial, no fim do século XIX para o início do século XX. Ora, nós temos que ter a principal noção, então, que é importantíssimo que a psicologia resgate a tradição anterior à modernidade, do ser humano visto em sua integralidade. O ser humano como a vivência e a experiência existencial e metafísica de uma alma implicada ao corpo, como uma singularidade. E esse ser humano, ele tendo nesta experiência um grau de complexidade que seriam de níveis de ordenamentos muito superiores ao que a psicologia concebe através do materialismo positivista. Então, estas tecnologias, elas serão tecnologias que serão utilizadas por aqueles que se implicarão com o seu uso de forma a saber das consequências que elas irão trazer para a sua própria experiência, para a sua própria existência. Então, se as pessoas assim o aceitarem, elas estarão a aceitarem a partir do seu livre-arbítrio, da sua escolha própria, e sofrerão as consequências disto. Se elas não aceitarem, a psicologia, ao mesmo tempo em que ela torna-se essa ciência elucidadora, esta ciência do esclarecimento, ela torna-se também um referencial ético fundamental, não só para a nossa experiência existencial, mas como também numa fundamentação epistemológica importantíssima em termos metafísicos. A nossa existência depende não só desta fundamentação, mas esta fundamentação também depende da readequação do campo científico a uma epistemologia mais integral, mais integralizada. E é por isso que podemos propor, primariamente, uma psicologia integralista. Não podemos propor isto para todos os campos, mas poderíamos elucidar que esta epistemologia ela é uma epistemologia que precisa fundamentar a ciência
em sua totalidade, porque não há necessariamente divisões do conhecimento. Como disse anteriormente em outros vídeos, temos o exemplo do Leonardo da Vinci, de homens do Renascimento que não reconheciam essas fronteiras disciplinares que depois serão aprofundadas, estas trincheiras de conhecimento que serão aprofundadas e constituídas primariamente na modernidade e início da contemporaneidade. Nós temos um conhecimento que flui, que converge, que tem lá suas várias confluências, não é? Então, nós teríamos aí uma epistemologia que ela não seria somente transdisciplinar, ela seria omnidisciplinar, ou seja, ela seria total, ela seria uma epistemologia sem fronteiras, sem necessariamente especializações e trincheiras de conhecimento que limitem ou reduzam a realidade. Claro que eu coloco isto de uma forma que a nossa inteligência pode conceber, porque o conhecimento desta forma, no nível informacional que nós já temos hoje, da totalidade dos zettabytes, já estamos a caminhar para os iotabytes, não é? Então é uma coisa sem escala, não é? É inimaginável outrora em outros períodos da humanidade. Nós temos que ter a noção, então, fundamental de que a nossa inteligência ela pode conceber este tipo de realidade. Quando a nossa inteligência, a nossa consciência, ela, a nossa inteligência concebe, a nossa consciência, ela pode primariamente particularizar este tipo de realidade. Nós temos aí uma possibilidade de expandir o nosso pensamento, de elevar o nosso pensamento a um nível também nunca antes visto pela própria humanidade. Mas esta elevação ela não será algo necessariamente novo. Ela será o encaminhamento da humanidade para aquilo que a humanidade realmente foi, digamos, concebida em seus primórdios. Por que eu digo concebida? Porque, de certa forma, nós somos também seres criados neste universo. Criados de que forma? Enquanto particularidades. A nossa pessoalidade ela é intransferível, não porque nós temos uma digital, não porque o nosso olho, a nossa íris é única, não porque o nosso DNA ele é único, não porque o nosso jeito de andar ele também é único, a nossa voz, não. Isso são expressões do nosso corpo na ordem explicada de uma singularidade própria que é fundamentalmente implicada. Ou seja, a nossa alma, ela é pessoal, ela é única, ela é uma alma particular em seu princípio, em seu sentido mais profundo. E essa particularidade ela nos é atribuída também aqui neste universo próprio. E este universo ele é concebido tal e qual nós já o temos conhecido, e o espaço e o tempo, eles são aquilo que também a física já consegue, digamos, vislumbrar em uma totalidade mais abrangente hoje, tanto com a física clássica quanto com a física quântica. Então, o tempo, ele realmente não para. Também é uma concepção própria que nós temos, que eu possuo. O tempo, ele não retorna. Viagem no tempo é uma das nossas capacidades imaginárias. O imaginário, ele está contido no pensamento.
O pensamento enquanto um sistema, ele pode tanto se ater à sensorialidade do corpo, quanto pelo movimento inteligente criar realidades alternativas no campo abstrato, ou seja, no campo próprio do que é o pensamento. Ou o pensamento ele pode reproduzir a realidade a partir daquilo que o nosso corpo demonstra que são, não é, a delimitação de suas sensitividades, de suas sensações. Então, no campo do imaginário, nós podemos realmente ter esta noção de que viajamos no tempo, podemos retornar no tempo, mas isto nada mais é do que nós acessarmos os campos da possibilidade do que já passou. Nós conformamos esta realidade continuamente. Quando conformamos esta realidade continuamente, nós estamos o tempo inteiro designando e escolhendo a forma como essa realidade se conforma. Ou seja, esta realidade ela tem inúmeras possibilidades de formação. As formas na realidade já estão dadas, mas ela tem inúmeras possibilidades de conformação. Ou seja, eu estou aqui, estou a falar com vocês, mas posso escolher levantar-me e sair, posso escolher levantar-me e ir fazer qualquer outra coisa, posso acenar com a mão. São inúmeras, infinitas possibilidades. A questão é que, quando nós conformamos uma possibilidade, esta possibilidade após outra possibilidade, num movimento contínuo, esta intencionalidade, então, tendo esta fluidez, não é? Nós temos o desígnio continuamente de intencionalizar e a nossa consciência particularizar esta realidade de forma contínua, como se fosse um filme, fotografias contínuas que se tornam este filme num movimento harmônico, não é? Nós temos aí, então, a escolha de um caminho para esta realidade. As escolhas que já foram e que não foram conformadas, as possibilidades do que eram possíveis, mas não foram conformadas, elas ficam no campo das possibilidades, mas agora já impossíveis de serem conformadas novamente, porque esta realidade ela já se desdobrou e já passou por isto. Mas nós não deixamos de acessar isto. Passado, presente e futuro para a realidade da nossa implicação são apenas cenas de um filme e nós estamos a ver este filme em sua totalidade. Nós temos o passado, o presente e também vislumbramos o futuro. Só que isto é que é o nosso horizonte de eventos. Nós não conseguimos, enquanto corpos, ultrapassar o presente, este contínuo presente. O nosso horizonte de eventos é justamente este. Nós estamos implicados totalmente neste presente. E nós dependemos do tempo para que isto se desdobre. A nossa consciência, ela pode viajar nesta percepção. Ela pode, inclusive, vislumbrar um futuro enquanto futuro de possibilidades a partir do caminho em que saímos deste nosso próprio presente. E que também o passado já influenciou esta trilha que eu percorro atualmente. Então, a nossa consciência ela pode desdobrar, sim, percepções destas possibilidades. E estas possibilidades realmente podem ser aquelas que irão acontecer. Para isso, nós precisamos de uma atenção em um nível de coerência em que entramos em um grau de consonância com o movimento da realidade que é muito alto. E muitas vezes o nosso próprio corpo ele não consegue suportar este nível, digamos, de consciência que é preciso
desdobrar-se. O nosso cérebro, às vezes, ele não tem na sua estrutura a capacidade para suportar este nível de energia, este nível de frequência. Então, a vibração pode, às vezes, criar, ao invés de criar ressonância, consonância, ela cria uma dissonância. E isto vai criar o que conhecemos perfeitamente como uma dissonância mesmo cognitiva, um embaralhamento, uma perda de orientação, que seria uma perda de orientação sensorial, não é? Nós ali temos uma espécie de descolamento, ou então o corpo ele aciona mecanismos de segurança, mecanismos próprios para reter este movimento de ruptura, não é? Ora, é isso o que eu digo, então, do que seriam as previsões para estas tecnologias que estão sendo implementadas agora. Posteriormente, nós continuaremos mais estas discussões. Também tem as discussões que são necessárias nós realizarmos sobre o que é a materialidade e o que é o tempo, como o ser humano se implica neste movimento, quais as relações da psicologia saber sobre o movimento próprio da realidade, não é? Já que o próprio movimento clínico da psicologia tem que ser um movimento muito mais observacional do que um movimento puramente no campo no campo visual propriamente dito, no campo da percepção material do comportamento, não é? Seria observacional não só do comportamento, mas da implicação e de como essa conduta muitas vezes reflete também ali particularidades que seriam desta singularidade da forma como se conforma a sua própria existência, não é? E isto numa totalidade que o subjetivo e o objetivo se dissolve nesses níveis de ordenamento. Portanto, pessoal, eu espero que vocês possam nos acompanhar nesta jornada. Também estamos sempre abertos à ajuda, não é? Se você quiser nos ajudar, envie-nos um e-mail, proponha, converse conosco. Nós estamos abertos também àquilo que seria da proposição própria dos que nos assistem, dos que nos ajudam e dos que estão a acompanhar-nos nesta jornada, ok? Então, estarei a aguardar-vos todos no próximo vídeo, não é? E também em breve lançaremos os nossos cursos, os nossos e-books. Espero que todos possam apreciá-los, conheçam nossas plataformas, principalmente o Patreon. Se puder ajudar-nos nessa caminhada, será de uma grande valia, de uma imensa contribuição para a nossa proposta. E neste caso, nós esperamos sempre que possamos estar a continuar com estas produções e a melhorar cada vez mais para que nós possamos passar estas mensagens, ok? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até lá.